O superalimento que sobrevive a tudo. Dona Marta acordou cedo, como sempre. O sol ainda não tinha nascido, mas ela já estava na cozinha, mexendo nas panelas. Hoje era dia de fazer feijoada para a família. O cheiro do feijão preto cozinhando encheu a casa, misturado com o alho e a cebola que ela refogava. Mãe, por que você sempre faz feijoada? Perguntou Lucas, o filho mais novo, entrando na cozinha com os olhos ainda meio fechados. Porque é o prato que alimenta todo mundo, meu filho, respondeu ela, sorrindo. Um punhado de feijão enche a barriga e dá força para trabalhar. Lucas deu de ombros e pegou uma banana na fruteira. Mas feijão é chato. Todo dia a mesma coisa. Dona Marta riu. Chato? Feijão é um superalimento. Sobrevive a tudo, seca, chuva, calor, frio. Até esquecido no fundo do armário, ele brota de novo. Ah, mãe, isso é exagero, disse Lucas, rindo. Não é não. Pergunta pro seu avô. Ele já viu feijão crescer até em lata de óleo vazia. Nesse momento, o avô João entrou na cozinha, apoiado na bengala. Do que vocês estão falando? Do feijão, vô, disse Lucas. A mãe diz que ele sobrevive a tudo. O avô sorriu, os olhos brilhando. E ela tem razão. Lembra daquela vez que a gente passou fome na roça? Dona Marta balançou a cabeça. Não precisa contar essa história de novo, pai. Precisa sim. Disse o avô. Foi em 1980, a seca acabou com tudo. Não tinha milho, não tinha arroz, não tinha nada. Só um punhado de feijão que eu tinha guardado num saco velho. Lucas arregalou os olhos. E o que aconteceu? A gente plantou aquele feijão no quintal, entre as pedras. Não tinha água, não tinha adubo, não tinha nada. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Ele cresceu. Disse o avô, batendo a bengala no chão. Brotou forte, deu vagens e salvou a gente da fome. Feijão é assim, não desiste nunca. Lucas ficou quieto, pensando. Depois, olhou para a panela. Então, feijão é tipo um super-herói? Dona Marta e o avô riram. É mais ou menos isso, disse ela. E hoje a gente vai comer o super-herói no almoço. O almoço foi animado. Além da feijoada, tinha arroz, couve, farofa e laranja. A família toda estava lá, Lucas, sua irmã Camila, o avô João, Dona Marta e até o tio Roberto, que morava na cidade e tinha vindo visitar. Essa feijoada tá uma delícia, Marta, disse o tio Roberto, repetindo o prato. Obrigada, Roberto. Mas o segredo é o feijão, respondeu ela. Eu não entendo por que o pessoal da cidade não come mais feijão, disse Camila, mexendo na comida. É barato, é gostoso e ainda faz bem. É porque eles preferem essas comidas prontas, disse Lucas. Tipo miojo e nuggets. O avô João balançou a cabeça. Coisa de gente preguiçosa. Feijão é comida de verdade. Dá para plantar, colher e comer. Não precisa de fábrica, não precisa de plástico. E ainda tem ferro, proteína, essas coisas, completou Dona Marta. É, mas ninguém liga para isso, disse o tio Roberto. As pessoas querem comida rápida. Pois deviam ligar, disse o avô. Feijão já salvou muita gente. Na guerra, na seca, na pobreza. Ele tá sempre lá, firme. Camila olhou para o prato. Então, feijão é tipo um amigo que nunca abandona a gente? Exatamente. Disse Dona Marta. É por isso que eu faço feijoada toda semana. Para lembrar que a gente não tá sozinho. Depois do almoço, Lucas foi para o quintal. O sol estava forte, e ele se sentou debaixo da mangueira, pensando no que o avô tinha contado. Pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Feijão sobrevive a tudo, murmurou. De repente, teve uma ideia. Correu para dentro de casa e pegou um pacote de feijão que estava no armário. Era um pacote velho, esquecido, com alguns grãos soltos no fundo. Vou testar, disse ele, animado.
Pegou um copinho de plástico, encheu de terra e plantou 3 feijões. Regou com um pouco de água e colocou o copinho no parapeito da janela. Vamos ver se é verdade. Os dias passaram. Lucas quase esqueceu do experimento, até que uma manhã, ao acordar, viu algo verde saindo da terra. Uau! Exclamou, correndo para mostrar para a mãe. Dona Marta olhou e sorriu. Viu? Eu não disse? Mas como ele cresceu tão rápido? Perguntou o Lucas, admirado. Porque feijão é forte, disse ela. Ele não precisa de muito. Só de um pouco de terra, água e sol. E se eu plantar mais? Perguntou o Lucas, animado. Pode plantar. A gente tem um quintal grande. Em algumas semanas, o quintal de Dona Marta estava cheio de pés de feijão. Lucas cuidava deles todos os dias, regando, tirando as ervas daninhas. Até o avô João ajudava, contando histórias de como era plantar feijão na roça. Olha só, vô! Disse Lucas, mostrando uma vagem. Já tá quase pronto. Isso aí, meu neto, disse o avô, orgulhoso. Você tá aprendendo o valor das coisas simples. É, mas ainda acho o feijão meio chato, brincou o Lucas. O avô riu. Chato? Espera só até você colher e comer o feijão que você mesmo plantou. Aí você vai ver como é bom. No dia da colheita, a família toda se reuniu no quintal. Lucas colheu as vagens, e Dona Marta cozinhou os feijões com alho e cebola. Esse aqui é especial, disse ela, colocando a panela na mesa. Foi plantado com carinho. Todos comeram em silêncio, saboreando cada garfada. E aí, Lucas? Perguntou o avô. Ainda acha feijão chato? Lucas sorriu. Não. Agora eu acho que feijão é mágico. Dona Marta riu. Não é mágica, filho. É só a natureza sendo generosa. Mas é como mágica, insistiu Lucas. Porque ele sobrevive a tudo. O avô João assentiu. E ainda alimenta a gente. Não tem coisa melhor do que isso. Anos depois, Lucas cresceu, mas nunca esqueceu da lição que aprendeu com o feijão. Sempre que podia, plantava um pouco no quintal de casa. E toda vez que comia feijão, lembrava daquela época em que descobriu que as coisas mais simples são as mais poderosas. Feijão não é só comida, dizia ele para os filhos. É esperança. É força. É um superalimento que sobrevive a tudo. E assim, a história do feijão que sobreviveu à seca, ao esquecimento e até à preguiça de um menino se espalhou pela família. Porque algumas coisas, por mais simples que sejam, nunca perdem seu valor. Lucas agora tinha seus próprios filhos, 2 meninos cheios de energia. Pedro, o mais velho, adorava ajudar na horta. Já o caçula, Tiago, preferia brincar de super-herói entre as plantas. Um dia, Pedro puxou a manga do pai. Pai, por que o feijão é tão forte? Lucas sorriu e se agachou perto do filho. Porque ele não desiste fácil. Sabe quando a gente cai e levanta de novo? Pedro fez que sim com a cabeça. Então, o feijão é assim. Mesmo se ninguém cuidar, ele brota. Mesmo se faltar água, ele aguenta. Tiago, que até então fingia lutar contra um dragão invisível, parou e olhou para o pai. Tipo Hulk? Lucas riu. Isso. Tipo Hulk, mas sem quebrar as coisas. Pedro franziu a testa. Mas e se a gente esquecer de plantar? Ele some? Não, disse Lucas. Ele espera. Às vezes, anos. Até alguém lembrar dele. Os meninos se entreolharam, impressionados. Tiago correu até um canto do quintal e cavou um buraco com as mãos. Vou plantar um feijão agora. Para ver se ele vira gigante. Pedro riu. Não é assim, bobo. Tem que esperar. Mas eu quero um feijão gigante agora. Lucas pegou um punhado de sementes e entregou a Tiago. Planta esses aqui. Daqui a uns dias, a gente vê o que acontece. Tiago fez uma careta, mas obedeceu.
Enterrou as sementes e olhou para o pai. E se não crescer? Aí a gente tenta de novo, disse Lucas. É assim que as coisas fortes nascem. Os meninos correram para brincar, mas Pedro parou na porta. Pai, e se um dia a gente não tiver mais feijão? Lucas pensou por um segundo. A gente sempre acha um jeito. Porque o feijão não é só uma semente. É uma lição. Pedro sorriu e saiu correndo. Lucas ficou ali, olhando para a terra recém-revirada. Lembrou do avô João, da seca, daquela primeira planta que brotou no quintal da casa velha. Esperança, murmurou. É isso que a gente planta. E, como sempre, o feijão estava lá. Esperando. Sobrevivendo. Alimentando. Tiago voltou no dia seguinte. A terra ainda estava úmida, mas nada de broto. Ele chutou uma pedrinha, frustrado. Viu, pai? Não deu certo. Lucas se agachou e tocou a terra com os dedos. Calma. A semente tá lá embaixo, fazendo força. Mas e se ela morrer? Ela não morre fácil. Já viu feijão crescer em beira de estrada? No meio do asfalto? Até na rachadura do muro. Tiago cruzou os braços. Mas aqui não é beira de estrada. Não. Mas é terra boa. E a gente rega todo dia. Pedro apareceu correndo, com um regador velho na mão. Eu já enchi. Posso molhar? Lucas riu. Pode. Mais devagar, senão afoga. Pedro jogou água com cuidado. A terra ficou escura, quase preta. Os três ficaram olhando, como se esperassem ver o feijão brotar na hora. Quanto tempo demora? Perguntou Tiago. Uns 3 dias. Às vezes mais. 3 dias é muito. É pouco para quem está acostumado a esperar. Pedro sentou no chão, de pernas cruzadas. Eu espero. Mas se não nascer, a gente planta outra coisa? Pode ser milho. Ou abóbora. Ou tudo junto, disse Lucas. A terra gosta de variedade. Tiago suspirou. Tá bom. Mas se não der certo, eu quero plantar batata. Feito. Os meninos saíram de novo, mas Lucas ficou. Passou a mão na terra, como se sentisse o calor das sementes lá embaixo. Pensou no avô João, nas histórias que contava sobre a roça, sobre como a terra sempre dava um jeito. Vai dar certo, murmurou. E, como sempre, o feijão ouviu. Os dias passaram devagar. Tiago reclamou todo santo dia. Já tá na hora, né? Ainda não. Paciência, Lucas respondia. No terceiro dia, Pedro acordou cedo e correu pro quintal. Tiago foi atrás, bocejando. Viu alguma coisa? Ainda não. Mas Lucas já estava lá, agachado perto da terra. Passou os dedos de leve, como se não quisesse acordar o que estava embaixo. Olha! Um brotinho verde, fininho como um fio de cabelo, tinha furado a terra. Parecia fraco, mas estava lá. Caramba! Tiago gritou, pulando. Nasceu! Pedro sorriu, orgulhoso. Eu disse que ia dar certo. Lucas não falou nada. Só tocou o broto com cuidado, como se fosse de vidro. Agora é só esperar crescer. Os meninos ficaram ali, vendo o sol bater no verde novo. Tiago cutucou Pedro. E se a gente plantar batata do lado? Pode ser. Mas deixa o feijão em paz. Lucas riu. A terra sabe o que faz. E o broto, como se ouvisse, balançou devagar com o vento. Os meninos voltaram pro quintal todo dia depois da escola. O broto já tinha virado uma plantinha de folhas verdes e fortes. Parecia até que tinha crescido mais rápido do que o normal. Olha só! Tiago apontou. Tá enorme. Pedro se agachou e mediu com a mão. Uns 10 centímetros já. Lucas ficou quieto, mas sorriu. Ele sabia que aquela planta era diferente. Não era só um feijão comum. Tinha algo de especial nela.
Um dia, Tiago chegou correndo, gritando: Gente, olha o que eu achei! Ele mostrou um jornal velho. Na primeira página, tinha uma foto de um cientista com uma planta estranha nas mãos. Cientistas descobrem superalimento resistente a tudo, leu Pedro em voz alta. Lucas arregalou os olhos. Parece a nossa. Tiago pulou de excitação. É a nossa. Tem que ser. Pedro coçou a cabeça. Mas como eles sabem? A gente tem que contar para alguém. Tiago já estava pegando o celular. Lucas segurou o braço dele. Calma. Primeiro a gente precisa ter certeza. Os três ficaram olhando para a planta. Ela parecia normal, mas eles sabiam que não era. Resistia ao sol forte, à falta de água, até às pragas. E agora, com aquela notícia no jornal, tudo fazia sentido. E se a gente levar para a escola? Sugeriu Pedro. Mostrar para a professora? Tiago balançou a cabeça. Não. Se for mesmo o que a gente acha, tem gente que vai querer roubar. Lucas concordou. Melhor guardar segredo por enquanto. Pedro suspirou. Então o que a gente faz? A gente cuida dela, disse Lucas. E vê até onde ela aguenta. E assim, os três meninos continuaram regando, observando e protegendo a plantinha. Mas agora, sabiam que não era só um feijão. Era algo maior. Algo que podia mudar tudo. E a planta, como se entendesse, cresceu mais um pouco naquela noite. Os meninos se revezavam para cuidar da planta. Um dia, Pedro trouxe um caderno velho. Vamos anotar tudo, disse. Cada folha nova, cada mudança. Tiago pegou uma caneta. Boa ideia. Se for mesmo especial, a gente precisa provar. Lucas desenhou o primeiro esboço. Olha só, ela tá ficando mais forte. As folhas estão mais grossas. No dia seguinte, a planta tinha brotado mais 2 folhas. E uma delas tinha um brilho estranho. Isso é normal? Perguntou Pedro, franzindo a testa. Tiago cutucou de leve. Não sei. Mas não parece ruim. De noite, Lucas acordou com um barulho. Olhou pela janela. Alguém mexia no quintal. Ei! Gritou, saindo correndo. Era o seu João, o vizinho. Ele se assustou. Calma, garoto. Só tava olhando a lua. Lucas não acreditou. A lua tá lá em cima. Seu João riu, nervoso. É. Desculpa. Vou pra casa. Os meninos se reuniram de novo. Ele tava espionando, disse Tiago. Pedro apertou os punhos. E se ele roubar? A gente precisa proteger melhor. Lucas olhou pro cadeado velho do portão. Amanhã a gente arruma um jeito. Mas na manhã seguinte, a planta tinha sumido. O vaso estava vazio. Só restava um pouco de terra espalhada. Não, Pedro caiu de joelhos. Tiago chutou uma pedra. Foi o seu João. Aposto. Lucas correu até a casa do vizinho. Bateu na porta. Seu João abriu, bocejando. O que foi, menino? Onde tá a planta? Que planta? A nossa. A que tava no quintal. O homem coçou a cabeça. Não vi nada. Mas, ele hesitou, ouvi uns barulhos de madrugada. Tipo alguém cavando. Os três se olharam. Alguém tinha levado. E não era o vizinho. E agora? Pedro quase chorou. Tiago respirou fundo. A gente acha. E dessa vez, esconde melhor. Lucas assentiu. Vamos começar pelo terreno baldio. Tem muita gente estranha por lá. Eles saíram correndo, com raiva e medo. Mas no fundo, sabiam de uma coisa, aquela planta não era só deles. Era de todo mundo. Ou de ninguém. Os três correram pelo bairro, olhando cada canto. O terreno baldio ficava depois da curva, perto do rio sujo. Chegaram ofegantes. Olha ali!
Lucas apontou. Tinha marcas de pneu na terra molhada. Alguém passou com um carro. Tiago franziu a testa. Pedro se abaixou. Pegou um pedaço de folha verde no chão. É dela, a planta. Então tá por aqui, Lucas murmurou. Andaram devagar, procurando. O sol batia forte. De repente, ouviram vozes perto do barracão velho. Cuidado, Tiago sussurrou. Vamos ver quem é. Se esconderam atrás de uns tambores enferrujados. 2 homens conversavam perto de uma caminhonete. Um deles segurava um vaso grande, coberto por um pano. Essa coisa é mesmo forte, o mais alto disse. O chefe falou que vale uma fortuna. E se alguém descobrir? O outro perguntou. Ninguém vai achar. Vamos levar para fora da cidade hoje mesmo. Pedro apertou o braço de Tiago. Eles roubaram. Tiago fez sinal para ficarem quietos. Os homens colocaram o vaso na caçamba e entraram no carro. A caminhonete saiu levantando poeira. E agora? Pedro perguntou, desesperado. Lucas mordeu o lábio. A gente segue eles. Como? Tiago olhou pro chão. A pé? Não. De bicicleta, Lucas apontou pro canto do terreno. Lá tem 3 abandonadas. As bicicletas estavam velhas, mas funcionavam. Pedalaram rápido, tentando não perder a caminhonete de vista. O carro virou numa estrada de terra, longe da cidade. Eles estão indo pro sítio do velho Silva, Tiago falou. O que a gente faz? Pedro quase caiu da bicicleta. Vamos atrás. Mas com cuidado, Lucas respondeu. Chegaram perto de um portão enferrujado. A caminhonete estava parada na frente da casa. Os homens desceram, carregando o vaso. Eles vão esconder lá dentro, Tiago murmurou. Precisamos pegar de volta, Pedro disse. Como? Lucas olhou pro quintal. Tem um cachorro grande ali. E se a gente distrair eles? Tiago sugeriu. Como? Pedro perguntou. Tiago pegou uma pedra e jogou longe. O cachorro latiu e correu pro lado oposto. Agora! Lucas gritou. Os 3 correram até a caminhonete. O vaso ainda estava na caçamba. Pegaram com cuidado e saíram correndo. Ei! Um dos homens gritou. Eles não olharam para trás. Correram até as bicicletas e sumiram na estrada. Conseguimos! Pedro riu, ofegante. Mas e agora? Lucas perguntou. Eles vão procurar a gente. Tiago pensou rápido. Vamos levar para minha casa. E chamar a polícia. E se eles acharem antes? Pedro tremia. A gente esconde em outro lugar, Lucas disse. Num lugar que ninguém pense em procurar. Os 3 olharam um pro outro. Sabiam que não era só uma planta. Era algo maior. Algo que podia mudar tudo. E eles não iam deixar escapar.